Voltamos a conversar com Jaime Tavares, presidente do Sintagraf, e falando sobre vários aspectos da categoria. E a terceirização hoje, que se fala muito, qual é a tua posição, Jaime? Terceirização, Valtair, a gente sabe que é uma traição. Eu digo traição porque quando a gente fala que tá bom pro patrão, é sinal que não tá bom pro empregado. Então, isso é um tiro no pé do empregado com carteira assinada. Então, a gente vê manifestações, muita gente dizendo que a terceirização ia facilitar, ia trazer benefícios. Isso é mentira. O trabalhador bem empregado, ele tem que estar de carteira assinada, com os direitos garantidos, como 13º, fundo de garantia e tudo que for direito, até seu vale-refeição. Então, eu volto a dizer, quando está bom para o patrão, não está bom para o empregado. Então, terceirização é um tiro no pé do empregado, é coisa que não é para ser assinado, a gente tem que fazer movimento, a gente tem que continuar na luta para não ser assinado essa terceirização no país, porque isso não vai trazer benefício, todo mundo tem certeza disso, tanto que está aí os movimentos contra essa terceirização. Então, quando existe, o próprio trabalhador não está contente, é porque isso não vai lhe trazer benefício. Isso é foi uma coisa ensaiada, ou está sendo uma coisa ensaiada, dos patrões com os deputados, né? Os deputados que defendem os patrões, vamos dizer assim. É porque também deputados patrão e deputado lá na Câmara de Deputados, a gente sabe lá, né, que existe a maioria são patrão. Então o trabalhador sempre, ele nunca está bem protegido nessa maneira, quando se diz terceirização e quando se diz classe patronal. Porque já temos uma Câmara votando projetos contra o trabalhador. E ainda quando essa Câmara, quando deputados são empresários também, a dificuldade são maior ainda, não é? Então, o trabalhador ele fica sempre à mercê. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Além de deputados, são patrão. E o benefício vai ser dobrado para eles. Como deputado e como patrão, o empregado é que sai perdendo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. E não há interesse do próprio governo também que o trabalhador, ou aquele menos esclarecido, saiba o que é um imposto, né? Porque ele já está incutido aí no leite, no pão, no arroz, no feijão, né? Acredito eu que quanto menos o trabalhador, quanto menos o povão souber, é melhor para o governo, né? Melhor para o político, melhor para todo mundo. Então, nós, como estamos ali, somos trabalhadores, somos o povo, o quanto menos nós souber, é melhor para eles. Para eles que eu digo o governo, para eles o político de sempre, né? Então, quanto menos escola, quanto menos curso, quanto menos coisa tiver em benefício, em conhecimento para o trabalhador, é melhor para quem faz política. Bom, e na área da saúde, Jaime, como é que é o teu trabalhador aí, a tua categoria que tu comanda? Tem planos de saúde ou depende só do SUS? Como é que é? A maioria das gráficas tem plano de saúde, né, Valtair? Mas o plano de saúde hoje a gente vê também que já está virando um SUS em matéria de demanda, não é? Bastante gente, mas bastante gente, eu digo por quê? Por causa do SUS, por causa de um postão, por causa de postinho, que não tem condições da demanda de gente, porque é muita gente para atender o SUS. E depois, além de muita gente, o atendimento ele é muito precário. Porque tu trabalha tanto, tu te esforça tanto, e depois o teu atendimento, que devia ser prioridade, e não é. Então, o sindicato muitas vezes se propõe a dar um plano de saúde para o seu trabalhador, uma coisa que não é da alçada do sindicato, né? Eu já deixo bem claro aqui, não seria da alçada do sindicato cuidar da saúde do trabalhador, cuidar do estudo do trabalhador, isso não seria. Mas o que a gente faz? A gente dá o médico, a gente dá dentista, a gente dá auxílio jurídico, tudo isso a gente dá para o trabalhador, para trazer o trabalhador para a gente, porque a gente sabe que se depender só do governo, o trabalhador está desassistido, está sozinho e está lá abandonado. Ainda voltando ao plano de saúde, o trabalhador às vezes desconta uma certa quantia que para ele às vezes até faz falta, mas às vezes esse plano de saúde não dá aquele atendimento como deveria ser um atendimento qualificado, né? Então esses planos aí, na tua opinião, não devem ser reavaliados futuramente, como já está acontecendo, tem âmbito federal? Todos os planos deveriam ser avaliados.
Porque se o camarada for analisar, um trabalhador que não é profissional, que não é escolarizado, ele não vai ter plano de saúde, assim, não vai ter condições de ter um emprego com um plano de saúde que contemple ele e sua família. Porque pelo preço que está, vamos trabalhar só para pagar plano de saúde. Então, isso, amanhã ou depois, ao invés da gente sair em marcha para pedir aumento de salário ou coisa assim parecida, né? A gente tem que começar também a pensar na saúde do trabalhador. Exato. Vamos começar a marchar para a gente pedir que cada empregado tenha o seu auxílio garantido, auxílio saúde garantido, não é? O seu auxílio alimentação também garantido, porque praticamente vai chegar o dia que tu vai só trabalhar para comer e cuidar e pagar a saúde. Isso aí é um absurdo num país como o Brasil, porque um país rico. Tu pode analisar, se tu for olhar, o nosso país é um país rico. Poderia até classificar ele como um país de primeiro mundo, se cada político pensasse naquilo que ele foi eleito. É no todo, né? No geral, pô, eu fui eleito para cuidar do meu povo. Exatamente. Mas o político hoje ele pensa assim, não, eu fui eleito para cuidar de mim. E da família dele. E da família dele. Então, eu ganhando, o resto não interessa. Então, vamos dividir as tarefas, por isso que já são 513 deputados. Pô, 513 deputados dá para dividir uma tarefa bastante para contemplar todo o povo brasileiro. Então, é isso, vamos o político sentar e discutir o povo. Quem realmente manda nesse país, que seria o povo, né? Bom, o trabalhador não é só trabalhar. E na área de lazer, como é que está hoje? O que o sindicato oferece para o seu trabalhador? A gente tentou, Valtair, há um tempo atrás, uma área de lazer para o nosso trabalhador, né? Uhum. Porque, claro que a gente também pensa, mas só pensar não adianta. Exato. A gente tem que ter verba, a gente tem que ter condições. Então, há um tempo atrás, a gente conseguiu adquirir uma área aí para o sindicato. Mas, ao mesmo tempo que a gente adquiriu aquela área, a gente gastou uma reserva que a gente tinha, que simplesmente deu para comprar aquela área. E não daria para construir. Então, o que a gente fez? A gente teve que vender de novo a área, guardar o dinheiro para aplicar na saúde, né? Aplicar em médico, aplicar em dentista e continuar aplicando naquilo que é o mais básico. E fizemos um convênio com outro sindicato, que a gente tem a sede campestre, e usufrui a mesma coisa da sede campestre, né? Traz o sócio, porque sede campestre é importante, e ficamos aí sem uma sede campestre própria, né? Então, isso a gente sentiu que não temos condições, porque a categoria é pequena e a arrecadação que a gente tem não contempla esse tipo de coisa. Tá aí. Esse é o Jaime Tavares, presidente do Sintagraf, que está falando conosco, colocando ao par a sua classe trabalhadora, o que está acontecendo, o que pode acontecer. E nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguidinha, continuando aí falando com o Jaime, ele que tem muita coisa a falar ainda pro associado do sindicato. É o nosso programa Visão Geral.